meio daquela turma desrespeitosa, machista, que não autorizava a entrada da Catarina levar-se adiante. E agora vem aqui, com nossos valores da moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária, é um absurdo. Então, se a gente vai legalizar, resolver divergência política no soco, monta um octógono aqui na frente do plenário logo. E queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Hoje é meu aniversário, como todos vocês sabem. É. E não é. Lineuzinho. Tem coisas que precisam ser ditas. Conclusão. Por gentileza, eu peço para retirar. Vou chamar o deputado desgraçado. Eu não vou admitir, deputado. Não vou admitir chamar nenhum parlamentar aqui, ofender nenhum parlamentar. Eu não vou admitir. Mas eu não interessa, deputada. Nós estamos aqui procedindo o que está dentro do Código. Eu não vou permitir xingamento ou ofensa a nenhum parlamentar, quer seja da esquerda, da direita ou qualquer um. Eu vou deixar claro a Vossa Excelência. Se houver ofensa a qualquer parlamentar, eu vou pedir para a Segurança Legislativa colocar para fora. Achando que tudo bem não! E agora vem aqui, com nossos valores da moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária, é um absurdo. E foram muito bem ditas ao longo desse processo. Quero colocar aqui primeiro, o deputado Glauber Braga não ficou. Tem coisas que ficam implícitas. Até mais, Glauber. Até daqui a 8 anos, quando Vossa Excelência terá seus direitos políticos de volta. E eu espero que esses 8 anos no cantinho da obediência lhe ensine alguma coisa. Obrigado, presidente. Eu gostaria de lembrar a todos os membros desse nosso Conselho de Ética que por aqui já passaram alguns casos de parlamentares que foram julgados... Silêncio, por gentileza. Tem deputado... Pois não, gostaria de recompor meu tempo, por gentileza, presidente, porque eu não estava conseguindo. Estou aguardando recompor o tempo ali, presidente. 3 segundos a mais para deputado. 30 segundos, né, presidente? Bom, são 5 minutos ao todo. Presidente, eu estava dizendo que pela bancada feminina eu quero lembrar de diversos casos que dizem respeito à violência contra mulheres que passaram pela apreciação desse Conselho de Ética, dessa composição, que contou com a posição e o voto dos parlamentares e que, infelizmente, num dos países que mais violenta e mata mulheres de todo mundo, não deu um bom exemplo. E, portanto, nos causa bastante estranhamento que num caso que justamente diz respeito a defender a honra de uma mulher que estava no leito de morte, que veio a falecer 10 dias depois, haja uma posição absolutamente desmedida. Vou lembrar algum desses casos, porque talvez, diante, né, do acúmulo de coisas que acontecem na Câmara, nem todos tenham a recordação. Primeiro, um parlamentar apareceu no Fantástico, domingo à noite, para toda a sociedade brasileira assistir, espancando a sua namorada. Espancando, presidente. Imediatamente, me lembro, o deputado Chico Alencar mandou uma mensagem no nosso grupo da bancada, à época, Guilherme Boulos era o nosso líder, sugerindo que nós pudéssemos entrar no Conselho de Ética contra ele. Fizemos. O Conselho de Ética não cassou esse deputado. Vejam, ele espancou uma mulher, apareceu para toda a sociedade brasileira. Não cassou. Deu para ele uma bronca, né? Uma reprimenda. E eu quero resgatar muito respeitosamente o voto em separado do relator desse nosso caso, que disse que mesmo que não é correto cassar um deputado quando se trata de um processo na vara criminal. O conjunto do Conselho de Ética fez uma sanção ao parlamentar, mas o nosso relator fez um voto em separado porque tinha essa concepção de que não se pode cassar um deputado, que outras questões não dizem respeito a questões democráticas. Faço esse apelo porque eu me pergunto de que modo mudou essa concepção do parlamentar de cá para lá. E se ele não poderia refletir a respeito dessa posição que ele já expressou aqui no nesse nosso Conselho de Ética. E veja, eu estou falando de uma agressão contra uma mulher que foi noticiada por todo o país. Mas, para além disso, outros parlamentares também foram aqui julgados por terem sido muito violentos com parlamentares dessa casa, parlamentares mulheres. Comigo, com a deputada Thalíria, ofensas machistas, ameaças, inclusive de morte. Ofensas gordofóbicas, todas elas foram apreciadas por esse Conselho de Ética. Todos foram absolvidos, todos, sem nenhuma exceção. Quero lembrar também da nossa companheira Marielle Franco, que, de fato, o mandante do seu assassinato teve o caso apreciado pelo Conselho de Ética. Foi definida sua cassação.
ainda que no plenário da Câmara nós estejamos há 1 ano aguardando que finalmente isso aconteça. Não teve pressa sobre isso. Não teve uma sanha punitivista. Não teve um senso de justiça sobre Marielle. E eu quero recordar que houve um voto divergente naquela votação. E eu me pergunto por que, de lá para cá, mudou a leitura sobre o que deve ser a apreciação sobre o comportamento dos parlamentares nessa casa. É por isso, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse conselho, que é impossível não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora, que, como muito bem dito, muitos fariam igual, muitos fariam pior. O deputado Alberto Fraga, do PL, veio aqui dizer isso, que teria feito pior. Se provoca a minha mãe, se provoca a sua mãe, o que você faria? Pela 7ª vez, no seu local de trabalho, como não ficar irritado diante disso? Agora, achar que o deputado deve ser cassado por isso? Tenha uma santa paciência. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia, não tem cabimento. É desproporcional. Mas por que, então, o voto se mantém? E por que, então, se caminha para um pedido de cassação? Tem coisas que precisam ser ditas, e foram muito bem ditas ao longo desse processo. Tem coisas que ficam implícitas, são subliminares, que qualquer criança saberia a motivação. É um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai pra tribuna pra falar a verdade. Vai pra tribuna pra defender os direitos do povo, pra defender os trabalhadores e enfrentar, inclusive, aquele que parece um dos mais poderosos homens dessa casa, mas que se trata somente de mais um dos 513 deputados e que em breve, vai ter a sanção que merece. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada. Agradeço, deputada Sâmia. Ordem do dia. Senhor presidente, Leir Lomanto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas têm acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que, na verdade, foi o contrário. Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e cível na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho, relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público,
pelo seu alinhamento ideológico, escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, do União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro deste Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. O placar semelhante deve ser o do mérito da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados, e que também haja um mínimo de decência, um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. O deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo, trazendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas, né, justamente para atacar, para me atacar, para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário da Câmara dos Deputados, né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leuri e com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e, por isso, o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas no final das contas, não tenho dúvida de que a justiça vai reconhecer toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que, de fato, rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que infelizmente eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber, sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Conheça a nova Constituinte Brasil 2025 e veja o que os brasileiros pensam sobre as regras atuais. Peça o seu em forumbrasil3d.com.br ou WhatsApp na tela. Se inscreva no canal para mais cortes.